Bom dia, família aqui do Instagram e do YouTube também, né? Porque depois a gente tá ficando lá no YouTube. Hoje a gente tá começando a nossa última live do mês da paternidade, esse mês onde nós falamos muito do poder que existe na paternidade. E hoje nós estamos com um convidado também muito especial, que é o Dr. Cléo Holanda. Já eu vou convidá-lo para estar aqui compartilhando com a gente sobre o tema da paternidade e saúde emocional. Tem sido cada encontro um tempo assim muito precioso, um tempo poderoso de instrução, de orientação, de discernimento. Temos recebido muitos depoimentos, né, das famílias, de pais e mães que têm se nutrido desses conteúdos. E hoje vai ser mais uma porção que eu tenho certeza que vai alcançar o coração de muitos de nós. Eu quero começar esse encontro de hoje contando para vocês algumas novidades. Eu sei que você sabe que nós já temos aqui ao longo de todo esse mês feito um movimento de oração. Se você está chegando hoje pela primeira vez, né, nas lives do mês da paternidade, eu queria muito que você tivesse ciência. Bom dia, Dr. Cléo. Ó, gente, ele já está aí, viu? Fielmente para estar com a gente. Já eu vou chamá-lo, viu? Rapidinho. Prometo que eu não vou demorar aqui na introdução. Mas eu quero dizer para você que ainda não colocou o seu pedido de oração. Na biografia aqui do Instagram tem 2 links disponíveis para você. Um link é o link para você colocar, registrar ali o seu pedido, né? Quais são as suas causas, o que você quer pedir em relação a pais e filhos. E o outro link, que é o caderno de oração, onde você vai poder baixar para você orar, interceder pelos pedidos que estão ali. E amanhã, 31 de agosto, fechando o mês de agosto, nós vamos ter um encontro poderoso, Céu na Terra, com a pastora Mirna, minha pastora, e o pastor Fausto, onde vamos fazer o encerramento da nossa campanha, vou chamar aqui assim de campanha do mês da paternidade. E você é meu convidado. Vão ser 2 horas de ministração e oração por pais e filhos, para que Malaquias 4:6, né, que a palavra diz que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e os filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra. Então você me ajuda, eu já postei hoje no feed a divulgação, comenta lá, porque quanto mais você comentar, mais você curtir, mais o Instagram vai distribuir. Eu quero até falar uma coisa para você me ajude nesse sentido. Nos últimos dias o Instagram tem segurado as nossas postagens, viu, gente? Então muita coisa que sai, a gente tem tido pouco desenvolvimento e a gente vê que é nitidamente o Instagram segurando, não é normal. Então eu preciso do seu movimento como exército para me ajudar a espalhar o que estamos vivendo aqui. E agora eu vou convidar o Dr. Cléo, mas eu quero te pedir que antes de eu convidar, você vai aí, enquanto eu estou convidando, vi essa live, eu quero pelo menos 10 pessoas agora, 10 famílias, 10 amigas, 10 pais, porque nós vamos ser ministrados por uma pessoa que é uma referência, gente. Vocês não têm noção do que é o Dr. Cléo Holanda, né? Talvez você já o conhece, já acompanha ele no Instagram, você já leu algum livro dele, é um escritor, uma pessoa extremamente, eu vou até ler aqui o currículo dele para você. Ó, o Dr. Cléo Holanda, ele é pastor e psicólogo, ele é pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, a nossa queridinha, né? Em psicologia positiva, esporte e formação em terapia do esquema. Dr. Cléo, você tem tudo que a gente precisa. Atua na parte clínica atendendo adulto, casais e atletas. Então, é uma referência aí nessas 3 áreas. E é autor dos livros pela editora Central Gospel, 2 livros muito interessantes e importantes. Primeiro deles, Vencendo a Procrastinação e Resiliência e Otimismo. Então, se você está aqui com a gente, ainda não segue o Dr. Cléo, então aproveita, vai lá, entra, né, no Instagram dele, segue, vai conhecer, vai adquirir os livros dele, material dele, muita coisa boa ele tem para nós. E o mais importante de tudo, ele é casado com a doutora Rafaela
e pai da Caterine e da Carol. Seja bem-vindo, Dr. Cléo. Estou chamando o senhor aqui agora. Alegria para nós, família aqui, tá recebendo o senhor aqui. Olha que bênção. Bom dia. Tá muita chuva aí no Rio? Olha, o Rio de Janeiro parece que o mundo está desabando, mas agora eu acho que deu uma acalmada. E quando chove no Rio, né, carioca não está acostumado com isso, o trânsito dá um nó, Não. sinal de internet, mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigada, eu quero te agradecer muito, primeiro, por tudo que você tem entregue nessa geração. É muito conhecimento de qualidade, Ah, viu? Eu que isso. fiquei assim, quando eu comecei a conhecer mais de perto, eu fiquei impressionada. Eu falei que seu currículo tem tudo que a gente gosta. Ah, doutora, muito Psicologia obrigado. positiva, terapia do esquema, né? A TCC, tudo que a gente ama. E o É, mais importante, que é o reino. Então, assim, eu estou muito grata, muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição. Gente, vocês não têm noção quanto um homem como o Dr. Cléo, que é uma referência, né, nessa geração, ele é disponível, um coração disposto a servir. Então, muito obrigada, eu me senti muito honrada pela sua disposição, tá? E nós estamos aqui para receber, né, sobre esse obrigado. tema da paternidade e da saúde emocional. Eu queria te deixar 100% à vontade para ministrar, para compartilhar, para ensinar para o nosso coração nessa manhã tudo aquilo que você tem aí reservado, tá? Eu fico cabecinha baixa, às vezes que eu fico só anotando. Não, é um prazer, é um privilégio estar nessa manhã contigo, doutora Flávia Luz. É uma bênção, né? Você também é uma referência para essa geração, para os servos de Deus. E eu espero que essa manhã nós possamos, né, juntos, né, contribuir da melhor maneira possível, né? Porque todos nós vamos crescendo, né, uns com os outros, né? Então essa troca, ela é fundamental. E eu costumo sempre dizer, né, um episódio na faculdade que aconteceu é que um cristão, irmão nosso, no final da faculdade, ele acabou se desviando. E ele falou assim, Cléo, vai me dizer que a sua fé não mudou depois da faculdade? Eu falei, mudou e muito. Ele, realmente, eu falei, mudou para muito melhor. Porque todos os cursos que nós possamos fazer, pós-graduações que fazemos, eu posso, evidentemente, mostrar na Bíblia aquilo que os cientistas, né, que é totalmente válido, eles falam. Então, a Bíblia ela tem a ampla suficiência, né? Ela tem tudo o que nós necessitamos. E, obviamente, com a ciência, a psicologia, com um olhar, né, bíblico, né, e de Jesus, nós podemos usar ferramentas que Deus, né, o diabo não criou nada, quem criou foi Deus. Então, espero nessa manhã falar sobre um tema tão pertinente, tão importante e que, na verdade, tem sido desconstruído, né, por uma série de fatores. E é muito importante nós abordarmos sobre isso, porque, afinal de contas, a paternidade ela vai certamente influenciar em nossos comportamentos, crenças e percepções da vida. É verdade, é Né? verdade, é Verdade. verdade. A gente Agora, pode sim. falar, doutor. Não, pode falar, doutor. Sim. Não, eu ia dizer exatamente sobre isso, assim, como está tudo ligado, né? E essa sua fala de validação Sim. da fé durante os estudos é algo que eu vivo intensamente também, né? Assim, de quanto mais eu estudo, parece que mais meu cérebro me conecta com as verdades das escrituras e traz sentido, né? Para tudo aquilo que a gente está ali recebendo e fortalecendo aquilo que a gente vai entregar, tá? É, Mas e, pode seguir. não, e é interessante falar sobre paternidade, porque é algo tão sério, né? E, obviamente, você, como também colega, psicóloga, nós sabemos, por exemplo, que quando nós vamos trabalhar as questões do viés da abordagem da terapia cognitiva comportamental e também da terapia do esquema, né? Desde o mundo, né? Desde o início, desde Adão, né? Deus criou o homem para que ele tivesse a plenitude, né? A plenitude e a ampla suficiência de todas as coisas, a tal ponto que a relação parental de Adão com Deus era a melhor possível até a ruptura, né, em relação ao pecado.
E a paternidade é algo tão sério que nós, na psicologia, chamamos de estilo parental, como também a famosa teoria do apego. Sem querer complicar, né, mas sendo, perdão, bem tranquilo aqui para que as pessoas entendam, perdão, nós, Pode se perdão, recuperar aí, doutor. quando nós vamos falar sobre, opa, fé, Pode se recuperar aí, com calma. perdão, quando nós vamos falar sobre paternidade, nós vamos falar sobre crenças, né? Uhum. E as crenças, o que são crenças? Crenças são experiências vivenciadas ou algo aprendido que se transforma em verdades absolutas. E todos nós possuímos crenças, crenças essas que chamamos de funcionais, que funcionam bem, e crenças essas que nós chamamos de crenças disfuncionais. E o cérebro, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 pilares. O primeiro chamamos de pensamentos automáticos. São pensamentos que recebemos automatizados. Segundo, crenças intermediárias, que está ligado ao nosso código de ética, devo, não devo, posso, não posso. E aí embaixo, na base, nós chamamos de crenças centrais. E essas crenças centrais, elas vão nortear a nossa vida para o resto da nossa vida. E é interessante, porque como essas crenças centrais, elas são formadas. Geralmente, essas crenças centrais, elas são formadas ao longo da nossa vida, obviamente. Porque as crenças são internalizadas. Mas de 0 a 7 anos, elas são preponderantes, elas são fundamentais. E nós nascemos, né, eu costumo dizer e brincar, que nós nascemos 0 quilômetro. Mas os nossos pais, né, e nós também como os pais, nós estragamos, entre aspas, os nossos filhos. Por quê? Porque nós temos as nossas demandas, né? Demandas, temos as nossas funcionalidades e as nossas disfuncionalidades. E dessas crenças centrais, como elas são formadas, né? Essas crenças centrais vão ser o óculos que nós vamos usar ao longo da nossa vida, que vão formar a poderosa tríade cognitiva, né? Como eu me vejo, vejo o outro e vejo o mundo. Porque mesmo eu, Cléo Holanda, você, doutora Flávia Luz, acreditamos no mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus, mas em alguns assuntos nós temos percepções diferentes. Né? Por quê? Por causa das nossas vivências. Então, essas crenças centrais, elas são formadas através de quê? Através de características do nosso DNA, que tem a ver com a personalidade, temperamento, tem a ver com as experiências que temos dentro, né, da nossa própria vida e no transcorrer da nossa vida, tem a ver com o ambiente que estamos inseridos, e uma das mais importantes, nós temos a influência do estilo parental. E o que é o estilo parental? É como meu pai e a minha mãe me criam. Então, nós somos seres que nascemos 0 quilômetros. E ora, conforme nós somos inseridos em um ambiente, temos experiência e fomos criados, nós vamos desenvolver as crenças centrais. Essas crenças centrais, nós podemos chamá-las de crenças que são crenças centrais disfuncionais. Que dentre tantas, nós temos 3 em particular que norteiam a nossa vida e que na hora, né, que na hora da crise elas vão aparecer, elas vão surgir. Como a primeira, desamor. Ou seja, na hora da crise eu penso, ninguém me ama, ninguém é capaz de me amar e eu me sinto rejeitado. Segunda crença central é o desvalor. Me sinto um fracasso, me sinto incompetente, sou um derrotado. É o desvalor. E a terceira é o desamparo. Eu me sinto só, inútil, me sinto abandonado, mesmo cercado de pessoas. Olha que interessante, porque todos nós temos um pouquinho dessas 3.
mas o estilo parental, como meu pai e minha mãe vão me criar, isso certamente vai influenciar nessa minha percepção. Por quê? Porque toda situação na nossa vida gera um pensamento, pensamento, emoção, emoção, comportamento. Vamos tentar ser claro para os nossos irmãos aí e pessoas que estão nos assistindo. Digamos que eu tenha o desvalor. Então, eu vou, situação, ligo para o meu marido. Liguei para o meu marido, chama, chama, ninguém atende. Pensamento, se fosse os amigos dele, certamente ele atenderia o telefone. Olha eu me desvalorizando. Emoção, tristeza. Comportamento, vou para o quarto chorar. A mesma situação, eu com desamparo. Situação, ligo para o meu marido, chama, chama, ninguém atende. Pensamento, ele está com outra, porque senão me atenderia. Então você é abandonado. Emoção, ansiedade. Comportamento, vou ligar 10 vezes. Então, Uau! como você vê que a situação é a mesma, mas a percepção é diferente. Então, a paternidade, ela vai influenciar diretamente, né, nas nossas percepções, até as nossas percepções relacionadas a Deus, que daqui a pouco eu vou falar. Então, por exemplo, se você tem uma criação que ela tende a ser uma criação mais autoritária, ou seja, uma criação mais de resultado, uma criação que o pai é mais exigente, né? E isso acontece muito com os nossos irmãos, né, que foram criados por pais em igrejas mais rígidas. Aquela criança, né, ela vai provavelmente desenvolver com mais ênfase a crença do desvalor, porque na cabecinha dela, ela vai imaginar que o amor é um amor condicionado. Se eu tiro nota alta, e nós fazemos isso com os nossos filhos de praxe, né? Se tira nota alta, você é inteligente, você é capaz, você é o máximo, né? E se você tira nota baixa, você é burro. É interessante que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Os meus amigos que tiravam só 10 na escola, hoje, grande parte estão desempregados. Mas isso é outra live, né? Porque que A pode ser procrastinação, né? A sabotagem. e o reforço da insegurança faz você estudar demasiadamente. Então, tem outros aspectos. Então, por exemplo, você tem uma criação autoritária, você tende a ter exatamente esse desvalor. Se você tem uma criação negligente, o que é a negligência? A negligência é o pai estar no ambiente com o filho, porém ele não supre as suas necessidades emocionais, ele não desenvolve afeto. E hoje nós estamos vivendo uma crise paterna e materna na relação da negligência, que é o quê? Está todo mundo na mesa comendo, porém cada um está com o seu celular. Todo mundo está em casa, está todo mundo em casa, não tem problema nenhum. Mas cada um com o seu iPad, com o seu iPhone, vendo Netflix, e um verdadeiro hotel, né, a nossa casa, que a gente só se encontra na refeição e quase um não fala com o outro. Então você percebe que essa criação negligente vai fazer com que o indivíduo provavelmente desenvolva o desamor. Por quê? Porque meu pai não supriu. Meu pai não me deu o amor, o meu pai não me deu o afeto. Por sua vez, também, se você tem uma criação ausente, né? E geralmente essa criação ausente, ela pode ser uma ausência fruto de uma separação, e hoje, cada dia que passa, infelizmente, o casamento está sendo vulgarizado. Hoje, o nível, né, de tolerância a frustrações do indivíduo está cada vez menor, né? Tanto é que dentro da própria pandemia, para que você tenha uma ideia, ô, doutora Flávia, no Rio de Janeiro aumentou os divórcios em 50%. Ora, se nós estamos numa geração que pouco se casa, mais aquela é, relação estável, né? Aquele documento que não é em cartório, vamos dizer assim, casamento no papel. Se a gente acreditar que as pessoas hoje estão muito amigadas, se um cartório registra que 50% de separação aumentou no Rio de Janeiro,
É porque esses casais provavelmente têm um atravessamento cristão, seja católico romano ou protestante. Então você vê que hoje as pessoas já não mais toleram. Então, essa questão faz com que as crianças elas acabam nascendo e sofrendo da ausência paterna, né? Porque estamos falando de paternidade. E, por sua vez, hoje o pai às vezes trabalha 18 horas, 16 horas. Então, essa ausência paterna, ela vai desenvolver, sim, né, demandas emocionais. E ela vai desenvolver o desamparo. Para que você tenha uma ideia, uma ausência paterna, né, faz com que essa pessoa desenvolva o desamparo, e conforme ela vai crescendo e não trabalhando o seu autoconhecimento, ela é uma séria candidata a desenvolver a dependência emocional. Por sua vez, a pessoa que tem uma criação autoritária e tem um desvalor, ela é uma séria candidata a desenvolver uma baixa autoestima, porque ela tem o desvalor do atravessamento, né? Como um atravessamento. E, por sua vez, a pessoa que tem uma negligência afetiva, como desamor, provavelmente ela pode desenvolver, além de uma dependência emocional, ela pode ter uma dificuldade de vinculação com as pessoas, porque ela provavelmente vai desenvolver uma hipersensibilidade à rejeição. Porque se o meu pai, o meu próprio pai, me rejeitou, foi negligente comigo, e eu não me senti amada, por que o pessoal da rua, né, que eu conheço vai me amar? Então, aí você já começa a trabalhar a questão da paternidade. Olha como é importante, né, nós sermos pais presentes. E já é sabido, replicado, que nós não estamos falando da quantidade de tempo. Pesquisas, artigos científicos mostram que, na verdade, o que faz a grande diferença, o que constrói memórias afetivas positivas, são exatamente a qualidade do tempo. E aí a pergunta que não quer calar é: como é que pode ser um pai saudável, né? Como pode ser um pai que venha a ser tóxico, né? O pai saudável não é o pai que não tenha disfuncionalidade. Todos nós temos as nossas disfuncionalidades. Mas eu acredito que, assim como um casamento, né, a paternidade ela pode ser pautada em três pilares básicos: uma boa comunicação do pai para com o filho, uma comunicação assertiva. Por quê? Porque nós temos 4 estilos de comportamentos básicos. Nós temos o comportamento passivo, o comportamento agressivo, o comportamento passivo-agressivo e o comportamento assertivo. Para quem está nos assistindo, como é o comportamento passivo que os pais podem ter? O comportamento passivo é o comportamento que eu só penso no outro. Então, o outro sempre vai ganhar. O comportamento passivo, eu tenho uma hipersensibilidade à rejeição. Então, eu não vou confrontar ninguém de maneira empática. E o outro pode me rejeitar, então eu vou ficar calado. E com isso, essa pessoa pode acabar adoecendo. E tem muitos pais que acabam adoecendo porque falam assim, tanto na igreja quanto nos consultórios: eu não sei lidar com meu filho, porque ele teve uma ele criou o filho debaixo de algo permissivo. Então ele foi muito passivo e ele tem essa característica passiva. Por sua vez, infelizmente, existem comportamentos de pais para com os filhos exatamente agressivo. E o agressivo só pensa nele. O agressivo, ele acaba, né, não tendo argumento, por isso que ele é agressivo. O agressivo também, ele fala alto, porque ele quer ser ouvido. Ao longo da vida dele, ele não foi muito ouvido, por isso que ele acaba sendo agressivo. Mas, na verdade, todo agressivo, por detrás, ele esconde uma dor. Então, provavelmente, muitos pais que são agressivos, eles foram filhos que foram agredidos e carregam dores terríveis. E, por sua vez, o passivo-agressivo sai do 8 para o 80, né? Como uma Ferrari, de 0 a 100 km por hora em 10 segundos.
Agora, qual é o comportamento mais funcional? É o assertivo. Como nós devemos trabalhar com os nossos filhos? A assertividade. E qual é a assertividade? Nós lutamos pelos nossos direitos sem ferir o dos outros. Filhos devem ser corrigidos? Claro que sim. A própria Bíblia vai dizer em Hebreus 12, versículo 1, né? Ali aquele capítulo todo, que os filhos, né? O nosso Deus corrige os filhos, disciplina os filhos que amam. Mas a assertividade é a maneira comportamental mais saudável de você ser um pai saudável, se comunicando bem e sendo assertivo. E o que é o assertivo? É apenas lutar pelos seus direitos sem ferir os dos outros? Não. É você ter uma linguagem direta, sincera e honesta com o seu filho. Da mesma maneira, você aceitar feedback e receber feedback. Por que não? O seu filho não pode te dar um feedback, né? Eu tenho duas filhas, né? Uma de 18 e outra de 14, e tenho uma esposa, né? E fui criado também eu tenho três irmãs. Então, mulheres, geralmente, elas tendem a falar, né? E minhas filhas, muitas vezes, me dão feedback. Por que não aceitar feedback? O melhor feedback que nós podemos receber são de pessoas que nos cercam. Então, quando você trabalha a assertividade com o seu filho, aceitando feedback e dando, tendo uma linguagem honesta, objetiva e sincera, você também, assertividade, você aprende a dizer não. Qual é o grande problema, ou um dos maiores problemas que hoje os pais enfrentam? Uma dificuldade terrível para dizer não. Por quê? Olha como o estilo parental faz toda a diferença. Nossos avós e nossos bisavós, e aí entra um contexto sociocultural. Os nossos avós, eles, na grande maioria deles, nós somos netos ou bisnetos de imigrantes. E nós somos netos de imigrantes que sofreram muito, passaram fome. Por exemplo, minha família, parte de pai, é de Pernambuco. O meu avô veio de Pernambuco num navio, né, escondido, né, ali no escuro, passando fome. Então foram bisavós e avós que passaram muitas privações. Com isso, eles criaram os nossos pais ou avós debaixo de muito autoritarismo, de olha, tem que acontecer, que senão você vai passar fome. E os nossos pais sofreram com demasiadamente os nãos dos nossos avós, não é verdade? E quando chegou na geração dos nossos pais, e na nossa geração, já passamos por tantos nãos que os nossos filhos não merecem passar por isso. E aí, os pais fizeram com que nós chamamos de comportamentos hipercompensatórios. Saíram do 8 para o 80. E aí, hoje, os pais não conseguem dizer não para os seus filhos. E aí, esses filhos não têm uma comunicação assertiva. E aí você cria exatamente filhos, exatamente com baixa tolerância às frustrações, e que vai desencadear em indivíduos hoje com baixo nível de resiliência. Porque a resiliência, ela, na verdade, é a capacidade de você passar por um estresse e passar por um trauma e sair mais forte de como entrou. Olha como a criação é importante, você ter uma boa comunicação, você ser assertivo em dizer não para o filho, né, de uma maneira coerente, né, não é? Também tem pai que só diz não, né, de uma maneira coerente, porque isso vai atingir no capital psicológico positivo do seu filho. Dentro desse capital psicológico positivo, a resiliência. Então, essa pessoa, você percebe que vai desencadear na escolha profissional desse ser, né? Que ele troca de profissão toda hora, porque criou um indivíduo inseguro. No casamento, hoje nós temos casamentos, e eu sempre brinco na igreja, quando estou exercendo o ofício pastoral, que às vezes você vê a mãe entrando com o filho na igreja, e aquela emoção toda, e aí quando ela vai deixar o filho no altar, ela dá o beijo no filho,
né? Ela beija o filho e ela fala umas palavras no ouvido. E as palavras que ela fala no ouvido é: filho, se tudo der errado, o seu quarto do Snoopy está lá até hoje. Ou seja, se der errado, está lá a casa de novo. Quando, na verdade, tem que se desfazer do quarto. Porque ali vai ter uma permissividade do filho, se der errado, ele volta. Então, aquele filho não ouviu não. Aquele filho, ele não soube passar pela frustração. Ele não soube resolver as demandas. Porque aquele pai também, eu esqueci de falar de um estilo parental, que hoje está em voga demais, que é o da superproteção. Pais que superprotegem os seus filhos vão desenvolver exatamente o desamparo. Então perceba que os nossos filhos, eles nascem, né, 0 quilômetro. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estragando eles. Aí você diz assim: mas o Cléo, eu posso ser o melhor pai do mundo, tem como eu não ter uma disfuncionalidade? Sim, mas nós podemos, através do autoconhecimento, minimizar esses erros. Então, pais saudáveis se comunicam bem, estabelecem, né, o comportamento assertivo e, em terceiro lugar, eles são pais que desenvolvem a empatia. Por que eu falo isso? Porque isso também se aplica ao casamento, evidentemente. Mas por que empatia? Hoje também existem muitos pais, todos nós, e você sabe muito bem, ô, doutora Flávia, que todos nós temos um narcisismo que pode ser saudável. O narcisismo pode ser saudável. A gente se cuida, né? A gente trabalha a nossa autoestima, não tem problema. Mas existem muitos pais que eles desenvolvem o transtorno de personalidade narcisista. E o narcisismo, ele tem um problema muito grave. Os pais, eles querem que os filhos sejam a extensão deles. Então, eles não querem que os filhos sejam protagonistas da sua própria vida, da sua própria história. Então, o que acontece? Existem pais que têm pouca capacidade de ser empático porque querem que o filho vivencie a história dele. Tem que ser do jeito dele e da maneira dele. E nós sabemos que isso não funciona, porque não funcionou com a gente. Não funcionou quando éramos adolescentes. E quando eu não dou ao meu filho autonomia, eu devo orientar, eu devo aconselhar, eu devo falar, né? Os pais, eu sempre costumo dizer, devem ser facilitadores dos sonhos dos filhos, mas não protagonistas dos sonhos dos filhos. Então, isso é importante, né? E o pai, quando ele quer que o filho seja extensão, ele não está dando para o seu filho uma das necessidades emocionais básicas, que se chama autonomia. Então, essa criança, esse jovem, ele vai ter ali sempre uma bengala, ele não vai conseguir, ele vai ser inseguro. Então, a empatia vai trabalhar o quê? Com acolhimento. Errou, estamos juntos, vai lá. Não, o seu pai errou, né? O seu pai errou, então calma aí, você também pode errar, vamos em frente. Né? Então, é muito importante a comunicação, a assertividade e empatia, porque a empatia, ao contrário do que muitos pensam, a empatia não é você concordar com tudo. Você pode ter uma confrontação empática, ou seja, eu valido a tua emoção, mas eu também me coloco no teu lugar. E hoje, pais narcisistas, né? Pais que acabam trabalhando essa questão, né, desse autoritarismo, da agressividade, acabam não dando esse movimento empático na relação. E esses filhos podem trazer e desenvolver diversos males. Então, é muito importante, né, esse tripé. Então, isso daí é algo que a gente tem que falar, porque cada um que aí foi criado de uma maneira. Cada um aí tem um pai. Ninguém é filho de, como diria nossa avó, de chocadeira. Né? E aí, entrando no viés da espiritualidade, né, a maneira que nós enxergamos o nosso pai biológico, nós transferimos para o nosso pai celestial.
Por isso, e um acontecimento que marcou muito a minha vida foi quando eu ainda, nos jovens da minha igreja, nós ganhamos uma jovem para Jesus, uma amiga nossa, maravilhosa, uma pessoa muito bacana, e sempre nós nos encontrávamos, né, e orávamos. E o crente, que é crente, vai orar. Pai, em nome de Jesus, é a frase célebre, né? Dificilmente um cristão não chama a Deus de Pai. No final da oração, ela disse para a gente: é tão estranho quando vocês oram e chamam Deus de Pai. Sinceramente, ô doutora Flávia, eu tomei um susto, porque aquilo dali é tão comum para mim. Meu Deus do céu, mesmo eu não sendo em lar cristão, por quê? Deus é Pai. Mas ela falou, é porque meu pai não me registrou. Eu não tenho o nome do meu pai na minha identidade. E nós sabemos, né? Você que milita muito na área da família, você sabe que hoje aumentou inúmeros casos da falta de registro paterno na identidade das pessoas, né? Das crianças, né? E daqueles indivíduos. E então, ali me deu um start. E depois que nós fomos estudar sobre a psicologia, muitas pessoas, elas acabam transferindo isso para Deus. Porque aí na psicanálise vamos chamar de arquétipos, né? Nós temos aqueles arquétipos na nossa cabeça, os nossos modelos. Então, se eu tenho um pai severo, provavelmente eu vou achar que Deus é severo. Provavelmente eu vou achar, quando eu me converter, eu vou achar que Deus é um Deus punitivo, que Deus bota no estreito, que Deus aleja. Da mesma maneira, se eu tiver um pai ausente, eu provavelmente, na minha conversão, eu vou ter uma relação com Deus que eu sempre achei Deus distante. Eu sempre achei Deus um tanto quanto não presente. E nas minhas lutas, quando bater o meu desamparo, eu vou perguntar onde Deus está nessa história. Por isso que a gente tem que olhar com muito carinho para as pessoas que se desviam do Evangelho, porque tem diversos atravessamentos muito mais profundos do que o que a gente imagina. Da mesma maneira, se eu tiver um pai generoso, um pai que foi funcional, eu, quando me converto, eu vou achar Deus um Deus generoso, um Deus bom. Aí talvez alguns perguntem assim, não, mas eu, quando me converti, eu fiz exatamente ao contrário. Meu pai era severo e eu acho Deus muito maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas, você vê claramente a maneira que ela, né, assiste, a maneira que ela enxerga Deus, a maneira que ela enxerga o pai biológico, ela vai transferir exatamente isso para Deus. Então, a paternidade, ela é fundamental. E na figura paterna biológica, ali está a figura de segurança, de provisão e de direção. Hoje, muitos pais já não exercem isso. É óbvio que existe machismo e existiu ao longo da história. É lógico que a mulher tem que ganhar protagonismo, é lógico. Mas hoje a figura masculina sendo desconstruída, né? E com esses movimentos, infelizmente, hipercompensatórios de um feminismo patológico, o que vai acontecer? As crianças, os filhos, não vão ter naquela figura paterna a segurança, a provisão, né? E a direção. E cujas mães hoje estão criando os filhos debaixo de uma superproteção, porque com o aumento do número de divórcios e separações, o que acontece? Aquele indivíduo que passou por um divórcio se sente culpado e tem que ir para uma terapia, porque aí trabalha muita culpa. Por que eu escolhi esse pai para o meu filho? Por que eu escolhi essa mãe para o meu filho? E aí a nossa culpa é tão grande, e a culpa nós sabemos que é uma emoção secundária, e emoção secundária é emoção socialmente aprendida, tanto é que criança não sente culpa. A culpa tem o viés de reparação moral. Então você se sente culpado, você vai querer reparar o teu filho o tempo todo. Você vai querer reparar o teu filho dando presentes, dizendo sim, e aí você desenvolve naquele indivíduo, né, uma superproteção, um desamparo, você desenvolve ele com baixa capacidade de resiliência, a figura masculina, homens cada vez mais frágeis,
E não estou aqui com esse linguajar de botequim, não. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, mas hoje os homens eles estão se apagando. E é interessante que outro dia eu li, sabe qual é a idade média hoje que os homens estão saindo de casa, doutora? Nem imagino. Depois dos Qua- 30. 45. 45. Lembra na época dos nossos avós, quando os nossos pais faziam 18 anos de idade? O que acontecia? Vovô chamava papai na cozinha, sentava com ele e falava assim: filhinho, eu te amo, mas quem tem filho de bigode é gato. Você agora vai ter que lutar e vencer. Eu não vou te sustentar. Você vai à luta. E eles foram e venceram. Hoje, né, claro que a gente tem que moldar, sempre pautando pelo equilíbrio, né? Sempre pautando pelo equilíbrio. Mas hoje nós temos que entender que hoje o garoto faz 18 anos, você não vai sair daqui não, filhinho, só quando se formar. Aí vai o rapaz faz, se forma com 25, você não vai sair daqui não, só quando você tiver um emprego com estabilidade. Qual emprego que tem? Aí ele vai e arruma. Não, filho, você só vai sair daqui quando tiver a casa própria. Já deu 45. É verdade. Compreende? E hoje, nada contra. Hoje existe o desenvolvimento dos emaranhamentos tão fortes, familiares, que o pai diz assim: filho, para que você vai se mudar? Papai comprou um terreno tão grande, construi em cima a casa. Aí você está o quê? Trabalhando a falta de autonomia para esse filho. Aí esse filho vai casar, vai bater e vai voltar. E aí nós, que servos de Deus que somos, nós que temos o transcendente, nós vamos potencializar esse transcendente dizendo: o diabo arruinou o casamento. Eu costumo dizer que os meus clientes mais difíceis são os crentes. É disparado, porque eles são complexos, porque eles botam no transcendente aquilo que é humano. Tem um cliente que eu falo assim: olha, faz o simples, rapaz, porque vai dar certo. Então, veja que a paternidade, ela norteia a nossa vida. A paternidade faz desenvolvermos crenças. A paternidade faz desenvolver esquemas. A paternidade faz desenvolver comportamentos que podem nos levar ao sucesso, mas também podem nos levar ao adoecimento. E aí, o que as pessoas talvez estejam assim: mas e agora? Eu já estou com 20 anos, 30, 40, não tive uma criação tão boa, o que eu faço? Busque o autoconhecimento, busque conhecer a sua história, porque muitas pessoas, e aí os servos de Deus, nós muitas vezes ouvimos: não, eu me conheço muito bem, mas a maioria das pessoas, elas não se conhecem. E por que não se conhecem? Porque nós fomos inseridos em ambientes, nós tivemos experiências e fomos criados de tal maneira que nós desenvolvemos comportamentos, e esses comportamentos eles foram internalizados ao longo da nossa vida. E ao serem internalizados, eles se tornam automatizados. Então fazemos sem perceber. Então, ao buscar a nossa história, ao olhar para nós, sem buscar culpados, né, nós podemos, né, transformar, né, a nossa história e, obviamente, transformar a nossa descendência. Porque eu costumo dizer que na família ou você aceita, ou você copia, ou você transforma. Eu creio que nós somos a geração daqueles que vamos transformar. Amém. Ah, mas foi tudo ruim na nossa família? Não, de maneira alguma. Vamos reter o que é bom, vamos compreender que o nosso pai foi um pai que ele foi o melhor que ele poderia ser, que ele deu conta para ser, e nós vamos ressignificar a nossa história, vamos buscar aquilo que foi bom e vamos manter, e vamos transformar aquilo que foi ruim. Então, isso é muito importante. E eu acredito firmemente, se tivermos um olhar para a nossa paternidade de uma maneira especial e diferente, vamos criar filhos mais saudáveis. Amém. Uau! Que bênção!
Olha, gente, vocês têm que assistir essa live pelo menos umas 5 vezes, com um caderninho na mão, né? Para anotar não só o conhecimento, mas perceber os insights com a tua própria história, né? Assim, perceber o quanto que a gente realmente está perpassado pela nossa paternidade e está repassando, né, na nossa jornada para os nossos filhos isso que recebemos. Mas eu observo o que acontece, doutor. A gente muitas vezes é uma geração preguiçosa. Claro que não dá para generalizar, mas Hum. é uma geração assim que quer pronto, né? Quer pronto. Então, a doutor Cléo Se- já deu aqui para você, mas né? A minha história é essa, o que eu faço? Então, continue a conhecer, né? Conhecer a você, conhecer sobre o assunto, vai estudar. Doutor Cléo, você tem algum curso disponível? Eu tenho o curso de conselheiros pela Faculdade Vitória em Cristo e tenho um curso sobre relacionamento, né, chamado Detox, Relacionamentos Saudáveis. Está lá na minha bio, na minha bio do meu Instagram, e aí você pode entrar lá, clicar sobre relacionamento saudável, onde eu falo exatamente, né, sobre relacionamento saudável. Eu falo sobre a escolha do cônjuge, que nasce exatamente na figura parental, né, que tem a ver com a influência. Falo sobre dependência emocional, relacionamento abusivo, né, sobre relacionamentos que falam sobre a questão do relacionamento quando aparece uma crise. O que essa crise quer dizer e como trabalhar a crise, né, da melhor maneira possível. E é interessante, doutora Flávia, quando você fala sobre, né, essa questão da frustração, né, da baixa capacidade da frustração. Quando nós vamos trabalhar, né, as questões de esquemas no indivíduo, todos nós possuímos esquemas mentais e possuímos, presente de Adão, nós temos 18 esquemas desadaptativos no nosso cérebro. Hoje dizem 19. E esses esquemas desadaptativos, eles são exatamente gerados, num primeiro momento na nossa infância, através, né, do estilo parental, através da paternidade, né, como o nosso pai e a nossa mãe, ela nos cria. E todos nós temos necessidades emocionais básicas, como afeto, vínculo seguro, proteção, lazer, espontaneidade, autonomia e limites, dentre essas necessidades emocionais básicas. Uhum. E hoje, o que acontece? Existe um esquema mental desadaptativo chamado autocontrole e autodisciplina insuficiente. E como esse esquema ele é desenvolvido? Ele é desenvolvido exatamente por pais que, na criação dos seus filhos, não colocam limites realistas para os seus filhos. Então, esta criança, por não ter limites realistas, ela desenvolve um domínio esquemático chamado limites prejudicados. Então, o que acontece com esse limite prejudicado? Ela vai ter uma situação na vida, que essa situação na vida vai ser um gatilho. Ela vai em busca de uma necessidade emocional. Ela não encontra. Então, esse esquema mental ele vai ser acionado. Quando esse esquema do autocontrole, da autodisciplina insuficiente é acionado, vai gerar uma emoção. Qual é a emoção? Raiva, frustração e ansiedade. E aí, como é que ela vai enfrentar o problema? Ela já está ativada nesse esquema. Aí, como é que ela vai lidar com o problema? Ou resignando. O que é resignar? É aceitar o esquema. Aí ela vai desistir das coisas facilmente. Ou ela vai evitar esse esquema, esse problema, que aí ela foge de responsabilidade, ou ela hipercompensa. Como? Se tornando super disciplinada e super autocontrolada. Por quê? Essa pessoa ela tem baixa capacidade de lidar com a frustração. Então, ela é o tipo de pessoa, com certeza a colega já deve ter visto muitas vezes, tanto na igreja quanto no consultório, o doutor assim, eu sou o que sou, eu sou sincera, eu transpareço. Ou seja, a pessoa ela acha que está abafando, ela é disfuncional. Uau. Porque, na verdade, se você tiver regulação emocional,
você vai ter a capacidade de fazer cara de paisagem. Porque, na verdade, demonstra exatamente o teu autocontrole insuficiente. E são pessoas que elas acabam tendo esse autocontrole tão insuficiente que elas externalizam a raiva, elas perdem o controle. E aí o que acontece? Exatamente por causa da pouca capacidade de lidar com limites. Ou seja, tem que ser do jeito dela, tem que ser da maneira dela. E olha essa geração que está acontecendo, é exatamente isso. E aí também essa pessoa, por causa da frustração, ela acaba resignando esse esquema exatamente por desistir com facilidade. E aí vamos dar um exemplo. Hoje, as pessoas elas não querem mais, por exemplo, fazerem faculdade de 5 anos, de 4 anos. Elas querem fazer cursinho de 2 dias. Cujo curso de 2 dias, não desdenhando, até porque nós temos, é para agregar ao conhecimento. Mas não vai te dar formação nenhuma. Mas por quê? Porque as pessoas elas não querem passar pela dificuldade, elas não querem ser frustradas. Então, elas se auto-sabotam muitas vezes, vamos dizer assim, com uma verdade. É como aquele aluno na faculdade que ele diz assim o seguinte: eu estou fazendo medicina, estou em 5 disciplinas, uma é anatomia. Estou tirando 10 em todas as disciplinas. Mas a anatomia, que é muito difícil, caramba, eu não sei se eu vou passar. Aí eu tenho autocontrole e autodisciplina insuficiente. Eu não sei lidar com a frustração. O que eu faço? Eu vou falar, a gasolina aumentou. A faculdade está cara. Poxa, eu tenho que dar atenção ao meu ministério. Eu abro mão. Eu uso uma verdade para reforçar a minha disfuncionalidade. E eu me lembro de um episódio, doutora Flávia, que aconteceu comigo na faculdade. Né? Eu tinha uma disciplina chamada estágio, você passou por ela, e não tinha a prova. E essa professora, ela deu trabalhos para os alunos. E ao dar o trabalho para os alunos, deu o meu grupo, e ela deu um livro horroroso. E meu livro e meu grupo, cada um leu um capítulo. Eu li o capítulo. Quando chegou na hora de apresentar, cada um ia falar de um capítulo. Ela virou e falou assim: eu quero que o Cléo fale tudo. Babou, eu não sabia. Só sei que eu tentei enrolar ali e tal, só sei que ela cismou comigo. Né? E psicologia, você sabe que 50%, né? 50 alunos, 49 mulheres e um homem. Cismou comigo. Só sei que ela me reprovou e uma amiga minha do meu grupo. A minha amiga, não, eu não vou mais vê-la, eu não quero mais essa mulher no outro período. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou atrás dela. Eu vou atrás dela. Cheguei, fiz estágio com ela, e ela, mesmo trabalho, mas ela falou assim, cada um vai falar de uma abordagem. E aí ela falou, então vocês vão falar sobre terapia cognitiva comportamental. O que eu fiz? Na altura, eu fazia um curso de formação de terapia cognitiva comportamental. Eu contratei uma professora particular para que pudesse me dar aula e eu continuava com a formação. No dia da apresentação, eu falei para os meus amigos, deixa que só eu falo. E Uau! ali eu acabei de falar, ela ficou assim impactada e falou assim, como você se superou? Ela passou a me amar. E graças a essa mulher, eu escolhi a terapia cognitiva comportamental. Ou seja, foi uma frustração porque você ser reprovado numa disciplina que não tem nota é horrível. Injustamente, né? Porque você foi cobrado pela turma toda, ou seja, você estava, né, sendo cobrado Exatamente. de maneira E, injusta. e que naquele momento, não é que eu seja melhor que ninguém, mas naquele momento eu desenvolvi a resiliência. E hoje as pessoas elas desistem com facilidade. Por quê? Porque elas não foram supridas com limites realistas. Não foram supridos com a questão do limite. Então são pessoas sem limites, que fazem o que querem, e aí não sabem lidar com a frustração. Hoje a parte corretiva, né, seja dos pais, ou dentro da igreja, ou no trabalho, as pessoas desistem. E da mesma maneira, quantas são as pessoas que estão conosco agora, que são pessoas extremamente talentosas, são pessoas extremamente capazes, mas que na hora que a vida se apresenta com uma oportunidade, com uma situação, o que elas fazem? Elas simplesmente evitam. Não, eu vou evitar. Não quero responsabilidade.
E da mesma maneira, nós temos que tomar cuidado com o hipercompensamento, movimentos hipercompensatórios, perdão. Porque a pessoa, ela não é disciplinada e ela é super disciplinada. É aquela pessoa que ela, não, agora eu vou fazer dieta. Aí o que que ela faz? Ela no primeiro dia, ela posta o alface, uma folha de cebola e o tomatinho. Aí, na primeira semana, ela não perdeu o peso que ela desejou, ela vai para o McDonald's comemorar. Ou seja, não sabe passar pela frustração. E isso vem da onde? Ah, vem do papai e vem da mamãe. Ah, quer dizer então que papai e mamãe é culpado? Não. É porque na tua infância não foi estabelecido limites realistas e ao longo da tua vida isso foi internalizado com outros episódios. Então, a paternidade nós temos que olhar com muito carinho, porque nós poderíamos ficar aqui falando dos 18 esquemas, mas como você falou, doutora, sobre essa questão de frustração, e hoje nós vivemos uma sociedade, né, jovens que não sabem o que querem, não são obstinados, né, são raríssimos aqueles que realmente têm objetivo e foco, e hoje o que mais se fala é foco, né, e aí nada contra, mas às vezes tudo contra, aqueles coaches que não têm formação em psicologia, com todo respeito, que da mesma maneira que tem psicólogo muito ruim, e eu tenho formação em coach, então não tem problema com isso, mas não vai na raiz. Não adianta você fazer um processo de coach ponto A para o ponto B, se na verdade você, na tua relação, no teu estilo parental, na tua paternidade, houve disfuncionalidades que gerou crenças, percepções e esquemas que com certeza trouxeram prejuízos na sua vida. Uau! Ó, eu vou querer essa live depois dos esquemas mentais. Vamos fazer Por uma favor. série só de esquemas Sim. mentais mais para frente. Eu estou apaixonada, né, por essa teoria do Jeff Jung. E eu, assim, tenho revisitado esse assunto. Vai até no meu novo livro que eu estou escrevendo sobre restauração interior. E eu estou colocando ali. Mais na frente eu vou lhe fazer de novo um convite. Por favor. Bom, fazer temos que algo fazer. Que eu quero muito. Temos que fazer, na verdade, porque são 18 ou 19 esquemas em 5 domínios. Então a gente tem que fazer 5 lives, que é pano para manga demais. Isso, mas é muito necessário. E eu quero dizer para você que está ouvindo o Dr. Cléo nessa manhã, não seja uma pessoa acomodada. Né? Talvez você falou assim, é tanta coisa, né? Dr. Cléo caiu aqui, gente. Deve ser porque ele estava numa condição de internet não muito boa. Vou ver se ele consegue entrar, mas de qualquer maneira, fica aí que a gente já vai orar para terminar. Mas eu queria desafiar nesse sentido, tá? De que você possa pegar o que você recebeu. A gente já vai terminar, que eu sei que você tem que seguir aí, você está numa condição aí no meio do caminho. Mas eu estava dizendo o seguinte aqui para os nossos ouvintes e seguidores, que pegassem essa live, mais uma vez, mais 2, mais 3, anota, escreve insights, pega as pistas, vai lá na biografia do Dr. Cléo, entra nesse curso, né? Ele falou de 2 cursos, vai atrás, né? Nenhuma edificação ela é feita, nenhuma construção, nenhuma restauração sem um passo a passo. Né? Então você precisa se jogar nesse caminho aí que Deus tem para você. Doutor Cléo, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente não tem nem palavras para te agradecer. Foi incrível, sabe? Incrível mesmo. Assim, tô aqui ainda, parei até de anotar, porque eu não consegui acompanhar. Mas eu queria te pedir, primeiro eu vou pedir pro pessoal fazer uma foto nossa e marcar uma frase. Eu sei que é difícil, né? De tanta coisa que eles ouviram. Mas colocar no Stories e ativar outras pessoas para virem para essa live. E depois eu vou lhe pedir para fazer uma oração por essas pessoas aqui para a gente fechar o nosso encontro, tá? Então vamos ficar quietinho aqui para fazer uma foto aí. Gente, uma foto bem bonita, hein? Feita? Doutor Cléo, pode orar por nós e vamos distribuir 10 pessoas, pelo menos, essa live de hoje. Pode falar. Deixe suas considerações finais também, né? Doutora Flávia Luz, muito obrigado, né? Você é uma referência no nosso meio. Eu sempre digo que
eu sou um evangelista para servos de Deus fazerem psicologia. Porque Aleluia. o mundo está precisando de pessoas equilibradas, que conhecem, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que acabam, né, infelizmente, é, não agindo de acordo com os princípios de Deus. Então, eu gostaria que as pessoas se estimulassem a estudar, e eu agradeço ao seu convite, porque é uma porta, né, para que possamos ajudar de alguma maneira as pessoas. Peço aí desculpas se de repente deu algum conteúdo que não ficou tão claro, né? Mas tentamos aqui, Glória a de uma Deus. maneira mais prática possível, né, externalizar a respeito da importância da paternidade e espero estar contigo outras vezes e com certeza será uma bênção, tá bom? Muito obrigado pelo carinho aí de todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, por essa live. Eu espero, ó Deus, que o Senhor possa ter falado, despertado pessoas para vivenciarem o autoconhecimento, mergulharem na sua história, porque a história de cada um não é uma história de fracasso, mas é uma história de sucesso, de resiliência e de superação. Por isso, abençoe os teus filhos, estenda a tua poderosa mão, que nesta manhã e através dessa live possa ter cura, milagre e libertação. Eu peço a ti, ó Deus, seja com todos que estiveram conosco e que essa live possa propagar. É o que eu te peço e profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Foi Deus incrível, viu? abençoe. Conta Tudo de comigo, volta. doutor Cléo. Tudo de Obrigada volta. mesmo, Tchau. tá? Deus abençoe. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Gente, olha só, não deixa de divulgar essa live. Por favor, encaminha aí 10 aviãozinhos e vai no meu feed, porque amanhã, 31 de agosto, às 21 horas do Brasil, vai ter live de oração, encerrando o mês do poder da paternidade. Você é meu convidado, pastora Mirna Ottoni, pastor Fausto Madeira. Nós vamos instruir vocês sobre oração, intercessão, amanhã, fechamento do mês do poder da paternidade. Então, me ajuda a fazer essa divulgação aqui para um monte de gente, porque eu sei que Deus fará algo poderoso. A gente já teve aqui um fechamento, uma grande aula com o Dr. Cléo, e eu sei que amanhã esse tempo de oração vai ser fundamental para que você aprenda a orar segundo as Escrituras. Ó, beijo grande. Obrigada, viu, gente? Um abraço enorme. Amo vocês. Obrigada.